Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Olha só, turminha, hoje nós iniciamos um caderno novo, caderno base, volume 3 da CEMED, e já começamos com um conteúdo maravilhoso que é análise sintática. Eu sei que vocês adoram, e vamos lá então. Começamos pelos termos essenciais da oração, que é o sujeito e predicado. Na verdade, é revisão, porque nós já estudamos, né? Então eu acredito que vai ser bem tranquilo. Primeiramente, vamos com os conceitos básicos. Qual é o conceito de sujeito? Quem é o sujeito de uma oração? O sujeito de uma oração é o termo sobre quem ou sobre o que eu declaro algo. Por exemplo, quando eu falo, o aluno estudou muito para a prova. Sobre quem eu estou falando? Sobre o aluno. Então, quem é o meu sujeito? O aluno. Estudou muito para a prova é o meu predicado. Então, eu tiro o sujeito, tudo que sobra é predicado. O aluno sujeito, estudou muito para a prova, predicado. Tudo que eu falei sobre o aluno é o predicado. Sobre quem eu falei é o meu sujeito. Ok? Até aí? E aí o sujeito ele se divide, ele pode ser classificado de 5 formas: sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, que também é chamado de desinencial ou elíptico, mas esses nomes, não se preocupem com esses nomes, o que importa é você entender o que significa. Sujeito indeterminado, e há também as orações sem sujeito. Vamos ver como se dá essa classificação? Bom, essa tabelinha apresenta de uma forma bem resumida e também bem prática as classificações do sujeito. Então vamos lá. Primeiro, sujeito simples. Quando que ele é considerado um sujeito simples? Quando ele apresenta apenas um núcleo, tá? Apenas um núcleo. A palavra pode ser enorme. Eu sempre falo para os meus alunos assim, pode ter um sujeito assim, Maria Joaquina de Amaral Pereira Borges. É um sujeito simples. Não importa se o nome dela é enorme, composto, né? Mas eu estou falando de uma pessoa, estou falando de um núcleo da Maria Joaquina. Então, aqui no exemplo, ele fala assim: a linda mulher chegou cedo. Tem duas palavras, né? Linda mulher, mas o núcleo é mulher. Eu estou me referindo a uma pessoa, ok? Sujeito simples, apenas um núcleo. Ao contrário, sujeito composto, dois ou mais núcleos. Aqui no exemplo eu tenho o menino e a menina chegaram. Quem chegou? O menino e a menina. Então eu tenho dois núcleos, eu estou me referindo a duas pessoas, tá? Por isso, sujeito composto. Até aí, ok? Agora o sujeito indeterminado. Olha só, tá no nome, o próprio nome já diz in. O que significa o prefixo in mesmo? Que não se pode determinar. E aqui a tabela ela coloca de uma forma muito resumida, né? Quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do plural, eles que não aparece, que está oculto. Por exemplo, roubaram meu celular. Tem como eu saber quem roubou? Não. Roubaram? Alguém roubou. Existe um sujeito. Porém, esse sujeito é indeterminado. Só que além dessa situação do verbo na terceira pessoa do singular, tem mais duas formas disso acontecer. Então vamos abrir um parênteses aqui nessa tabela. Então, as outras duas situações que ele pode aparecer também são quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do singular mais o se, a partícula se, por exemplo, precisa-se de pedreiro. Quem é o sujeito? Não tenho como determinar. E também quando tenho o verbo no infinitivo pessoal. Por exemplo, viajar é preciso. Viajar é preciso. Quem é o sujeito? Não sei. Viajar é preciso. O verbo viajar está no infinitivo. Lembrando o infinitivo, comer, beber é o verbo na sua forma original. Então não tenho como saber quem é o sujeito. Logo, sujeito indeterminado. E na terceira pessoa do plural, como eu já disse, né? No exemplo do roubaram o meu celular. Não tenho como saber quem roubou. Fizeram a prova escondido. Quem fez? Não sei. Alguém? Né? Falaram mal de você. Esse é indeterminado mesmo, você nem descobre, nem que você queira. Esse negócio de falaram, quem falou? Ah, meu filho, pode rodar o mundo que você não descobre. Indeterminado. Então, de um modo geral, gente, guardem o indeterminado como a terceira pessoa do plural, que para a atividade de hoje é o que vocês vão usar.
tá bom? Bom, voltando aqui para nossa tabela, vamos agora para o sujeito oculto, que também é chamado de sujeito elíptico ou desinencial. Esqueçam esses nomes, o que você precisa entender é que se ele está oculto, ele existe, certo? Então, ele é um sujeito que está na oração e eu consigo determinar. É diferente do indeterminado, que existe, mas eu não tenho como saber quem foi, não faço ideia. Não acho, nem se colocar melhor polícia do mundo atrás desse sujeito, não acha. O oculto, ele existe e eu consigo saber quem é, só que ele não está explícito na oração. Olha só os exemplos. Chegamos cedo à festa. Quem chegamos? Nós. Como que eu sei? Eu sei por conta da desinência do verbo. O que é a desinência? O final, o mos. Esse chegamos denuncia quem chegou. Nós, né? Cheguei cedo à festa, a mesma situação. Esse cheguei, essa desinência, ei, denuncia quem é o meu sujeito oculto, eu. Eu cheguei cedo. Por que ele é oculto? Porque ele não aparece de uma forma explícita na oração. Mas ele existe. Ele é determinado. Eu posso determiná-lo. Entendeu? Pelo final do verbo, eu sei quem é. Então, o sujeito oculto vai ser o eu, o tu, o ele, nós, vós, de forma implícita, não explícita na oração. E já o indeterminado tem a terceira pessoa, eles, né, de uma forma implícita, e eu não sei, não tenho como precisar quem é, porque quando eu falo roubaram meu celular, ah, mas foi eles, professor, mas tá, mas eles quem? Entendeu? Essa é a diferença, a pessoa do discurso. Quem são eles? Não sei. Eles quem? Quando eu falo nós, eu sei quem somos nós. Eu mais alguém. Quando eu falo eu sei quem sou eu, né? Quando eu falo você, eu sei quem é você. Mas quando eu falo eles, por isso que a terceira pessoa do plural, o sujeito é indeterminado, porque quando eu falo falaram mal de você, eles quem? Vai saber, né? Entenderam essa diferença entre indeterminado e oculto? Ok? Agora, para finalizar, o sujeito inexistente, ou a oração sem sujeito. Ela acontece de três formas. Diga aí comigo. Três formas. Quando que eu tenho uma oração sem sujeito? Primeiro, quando eu tenho um fenômeno da natureza. E isso é bem óbvio, apesar da dificuldade de muitos alunos compreenderem essa situação. Quando é uma oração com um fenômeno da natureza, não tem como ter sujeito. Porque quando eu falo, por exemplo, choveu muito ontem, né? É o nosso exemplo aqui. Choveu muito ontem. Gente, quem choveu? Lembra que para achar o sujeito eu pergunto quem? Lembra que o sujeito é alguém sobre quem eu declaro algo? Eu não estou declarando nada sobre ninguém, eu estou afirmando que choveu. É um fenômeno, é algo que acontece simplesmente. Tá? Não tem como descobrir quem fez isso. É algo que acontece e pronto, acabou. Tá? Outra situação, quando tem o verbo haver no sentido de existir. O verbo haver, ele é um problema, mentira. Tem que entender o verbo haver, ele tem umas particularidades. O verbo haver no sentido de existir, ele é impessoal. Impessoal significa que não tem pessoa. E isso você já entende tanto a regra do sujeito como a regra da concordância. Se não tem pessoa, ele não concorda, ele não vai para o plural. Então, por exemplo, havia muitas pessoas lá. No, no aparentemente, né, parece assim que muitas pessoas é o sujeito. Seria, né, pela lógica, mas o problema é o verbo haver, porque ele é impessoal. Então ele deixa a minha oração sem sujeito. Se eu trocar, vai ficar existiam no plural, concordando com muitas pessoas, existiam muitas pessoas lá. E quem é o sujeito? Muitas pessoas. Ah, professor, mas qual que é a lógica? A lógica é o verbo haver. Então, assim, as exceções da língua portuguesa é o que você tem que saber, que é o que você tem que entender e gravar, porque normalmente nas provas, nos concursos, são as exceções que caem. Então, o verbo haver, eu sempre falo para os meus alunos, grudem no verbo haver, entendam o verbo haver, porque ele é complicado, né? Se você tem 10 amigos e você tem um que é mais complexo, mais dá mais BO, dá mais complicadinho, você sempre vai estar
ali tentando entender, por quê, compreender. Então, o verbo haver é esse amigo complicado. Então, não tem pessoa, não vai pro plural, não concorda no sentido de existir, tá? Só quando ele pode ser substituído por existir, ok? Outro complicadinho é o verbo fazer, quando indica um tempo decorrido. Por exemplo, quando eu falo faz 2 anos. Professora, não tinha que ser fazem 2 anos? O povo fala errado pra caramba, fazem 2 anos, fazem 10 anos que eu me separei. Tá errado. O verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, tempo que passou, é impessoal, a mesma situação. Não concorda, não tem sujeito, não tem pessoa. É ele, é a regra dele. Pronto, acabou. Então, essas regras assim, eu não gosto que decora, mas tem coisas que tem que decorar. Então, verbo haver, verbo fazer, nesse sentido, só nesse sentido, o verbo fazer, de tempo decorrido. Por exemplo, quando eu falo os estudantes fizeram a tarefa. Normal, concorda com os estudantes, vai para o plural de boa. Agora, quando eu falo faz 2 anos, eu estou indicando um tempo que passou. E normalmente as pessoas erram. Normalmente coloca no plural. E falta de conhecimento da nossa língua, né? O que eu falo? A língua é nossa, a língua portuguesa é a nossa língua. Nós temos mais que obrigação, né, de entendê-la, de compreendê-la. Ela é complexa, mas estamos aqui para isso. E é isso que acontece então com o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, oração sem sujeito. Faz 2 anos, quem é o sujeito? Ninguém, não tem sujeito. O tempo passou. É o tempo que passou e pronto, acabou. Não tem sujeito nenhum dentro desta oração. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me chamem aí, tá? Tô à disposição para ajudá-los. Até a próxima aula. Beijos, galera. Fui.